Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber o grande Hades, do canal Hades Plays, que participou do episódio temático sobre Souls-like e hoje retorna para um bate-papo mais livre para falarmos de games em geral e do seu trabalho no YouTube também. Hades, tudo bem contigo, mano? Tudo bom, meu querido? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí. É um prazer estar aqui de novo, estamos ficando da casa já. É sempre bom bater aquele papozinho de jogos, falar sobre YouTube, etc. É um tema que eu gosto muito de comentar. Opa, cara, um grande prazer, primeiramente, ter você aqui, né? Curto bastante o conteúdo que você faz no YouTube, as temáticas das listas que você aborda, as análises que você faz, enfim. Conheço seu canal, acho que desde o lançamento de Dark Souls 1 Remaster. Faz tempo, acho que foi 2018? Esqueci a data. Foi 2018. Foi 2018, né? 2018, já tem uns anos, eu tava no começo da faculdade nesse tempo. Faz tempinho, passa tão rápido que... Parece que foi ontem que o Remaster saiu, cara. Cara, eu lembro, eu tava animadaço pra jogar o Remaster e de certa forma fiquei bem satisfeito na época, né? Mas nossa, faz um tempinho. E eu também, eu queria te pedir desculpas também, né? Porque depois que eu lancei aquele episódio sobre Souls-like, que por sinal foi muito bom, ficou bem legal, um amigo meu, ele me deu um puxão de orelha, ele falou, pô, cara, você falou tanto, não deixou o cara falar muito naquele dia, e eu não tinha me tocado, cara. Então, assim, eu peço desculpas. Eu prometo que hoje eu pretendo deixar você falar mais. Nada, que isso. É que eu sou meio assim, eu tenho esse jeito que às vezes eu sou meio curto pra falar as respostas e tal, e parece que eu tô falando pouco. E aí, tipo, esse meu amigo, ele, no caso, ele puxou a minha orelha, ele falou que, como se fosse culpa minha. Aí eu falei, pô, cara, eu fiquei meio sem jeito, eu fiquei pensando, pô, será que o cara ficou incomodado com isso também? Enfim. Não, eu acho que é meu jeito mesmo. Então, tranquilo, cara. Mas antes de seguirmos, deixa eu dar um aviso pra galera que nos escuta, porque este episódio, ele é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos. Temos aqui uma tradição desse podcast que você não participou dela da outra vez porque era um episódio temático. Mas agora você não vai escapar dela, que é o seguinte, quem nos escuta é um bando de nerd. E essa galera, eles querem indicações, eles querem estar consumindo coisas o tempo todo, né? Você trabalha com jogos, então, tipo, games é uma coisa legal pra estar indicando aqui, mas se você quiser indicar qualquer outra coisa que não seja games também, séries, filmes, livros, qualquer coisa que você tenha consumido aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que você queira indicar para o pessoal. Beleza, vou indicar um... Eu acho que todo mundo já conhece, né? Tipo assim, vou falar de um anime e depois eu falo de um jogo. Maravilha. Que eu sou apaixonado desde, sei lá, acho que 2006 que eu assisto, que é One Piece. Mas eu acho que a galera já deve conhecer bastante. Mas é um anime Adoro. que tem meio que... Alguns têm um preconceito, mas acontece com muitos amigos que eu vi que não reclamavam e falavam que não gostavam. Começaram a assistir e viciaram. Hoje é o anime favorito deles. Sim. Eu tenho um amigo que foi. Ele começou a assistir One Piece recentemente. Ele ainda tá engrenando no anime, ele tá bem ali no comecinho ainda, lá na parte que eles vão pra resgatar a Robin, sabe? Sim, ela basta. Então, ele tá ali ainda meio naquela, tipo, achando algumas coisas meio exageradas, tudo. Eu falo, cara, vai indo, cara, já é legal, mas vai ficar mais legal ainda. Essa saga, eu falei Alabasta, falei errado. Acho que é o Water 7 o nome, é muito boa, cara. Eu gosto muito. Isso. Ela é uma das melhores One Piece pra mim, inclusive. Mas é um anime muito gostoso, gosto muito, cara. Eu acompanho, é um dos... Tipo, eu assistia muito anime antigamente, hoje eu diminui muito, mas One Piece tá sempre... Eu tô sempre acompanhando os lançamentos e tal. É o que ficou ainda no coração. Você lê o mangá ou o anime? Eu leio o mangá. O anime, geralmente, eu espero acabar o arco pra eu ver todo. Mas o mangá eu tô sempre acompanhando. Eu tô uns 3 capítulos atrasado, aí eu vou voltar a ler, mas tô sempre pertinho ali dos lançamentos. Eu não tô vendo muito... Eu não vejo o mangá, né? Eu vejo só o anime mesmo. Sim, tá muito boa a animação agora. Eles melhoraram muito. Sim. Foi uma evolução absurda em relação a antigamente. Nossa, aquele arco da Big Mom, hein?
Eu também gostei pra caramba daquele arco. Agora do Kaido tá muito bom também. Sim. Só que, tipo, da Big Mom é boa a história, mas a animação era terrível. Ah, sim, sim. É, eles mudaram da água pro vinho, né? Foi muito legal. Sim, cara. Verdade. E qual era o game que você queria indicar? Olha, eu vou indicar um jogo que eu estou jogando nesse exato momento. Eu tô gostando muito, eu tô pretendendo até trazer ele no canal, que é o Chained Echoes. É um RPG, um JRPG indie, e que uma galera me recomendou, já tinham me recomendado há um tempo, aí eu falei, um dia eu vou jogar. Eu peguei pra jogar, eu tô gostando muito desse jogo. A história dele é muito boa, a trilha sonora, é um jogo em pixel art, aqueles moldes RPG, Hum. JRPG, combate por turnos, que alguns podem não gostar, mas o combate por turnos dele eu achei muito. É muito tranquilo, assim. Tem uma dificuldade, mas ele não tem alguns pesos de combate por turno. Por exemplo, quando você joga um Pokémon, se o Pokémon fica envenenado, você sai da luta, o Pokémon continua envenenado. Ou algum Uhum. personagem da party tá machucado, com pouco HP, você sai da batalha e tá com pouco HP sem ficar usando poção. Esse jogo não, acabou a batalha, tudo se regenera do personagem e você, tipo, não tem aquele estresse de por turnos, assim. E ele é um turno muito gostosinho de jogar. Eu tô viciado nele agora. A história tá cada vez ficando melhor. Os temas abordados. Chained Echoes. Tô recomendando. Não zerei ainda, mas tô gostando bastante. Eu vou dar uma olhada nele depois, eu não conhecia. É, ele é bem undergroundzinho ali. Ele não apareceu nem no The Game Awards. Eu vi a galera elogiar muito ele. Eu achei que ele ia aparecer. O The Game Awards, cara, eu gosto muito de acompanhar. Eu acho a premiação interessante, mas de vez em quando eles também dão umas bolas fora. Sim, sim. Com certeza. Mas é legal, cara. Você curte JRPG? Curto. Assim, tem épocas que eu fico sem paciência pra jogar. Eu tenho umas fases de jogos, né? Um tempo Uhum. atrás eu tava com uma fase que eu só queria jogar jogos até 7 horas de duração. Eu queria joguinho curto. Aí agora eu já comecei a fase de querer jogar jogos mais longos. Mas em geral eu gosto sim de JRPGs. Cara, eu tô com um aqui que, assim, eu tô jogando dois jogos no momento. Um deles a gente vai abordar um pouco mais pra frente, né? Que é um jogo que você conhece bem e que vai dar um assunto legal aqui. Mas o outro que eu tô aqui agora pra começar pra jogar, inclusive eu quero até fazer alguma coisa aqui no podcast sobre esse jogo, que é aquele Digimon Next Order. Não sei se você curte Digimon. Cara, eu curto, mas eu não joguei esse jogo. Mas eu tô ligado qual que é. Cara, ele não é um jogo novo, né? Porque ele saiu pra PS Vita, depois PS4, e agora ele saiu pra Steam e pra Nintendo Switch. E o melhor, saiu com legendas em português. Que maneiro. O Next Order não é aquele que é tático, não, que saiu do Digimon, não, né? Não, esse é o Survival. Esse é o Survivor. O Next Order na verdade, é Digimon World Next Order. Por, Tá. Acho que eu conheço. ele é meio que. Não é um remake, mas ele é meio que uma sequência do primeiro Digimon World do PS1. Não sei se você jogou. Sim. Lembro muito tempo Que atrás, é, mas lembro. é aquele que você tem que cuidar do Digimon, dar comida pra ele, Sim, acho que tinha levar uns ele. negocinhos de tipo uma academiazinha que você colocava, se eu não me engano. Isso, exatamente. É meio que uma sequência desse Digimon aí. Né, que você tem que popular a cidade lá, né? Trazer Digimons pra ela. Enfim, eu tô pra começar a jogar porque sempre foi um jogo que eu tive muito interesse em jogar, né? Mas a verdade é que no PS4 ele era muito caro, né? Uhum. E ele saiu recentemente agora pra Nintendo Switch e pra Steam, né, com esse incentivo de ter a legenda em português, né, e a Bandai, que sempre eu tive uma parceria muito interessante com eles, me mandou uma chave do jogo, Legal. né. Aí eu tô animado pra jogar ele também, cara, porque eu gosto muito da franquia Digimon, né, eu acho que eu gosto mais de Digimon do que de Pokémon, é, até porque, tipo, na época lá do PlayStation 1, né, eu não tinha acesso aos jogos de Pokémon, mas eu tinha acesso aos jogos de Digimon. E eu gostava do anime também. Então, tipo, é uma coisa marcante pra mim. Eu tô animado. Eu quero ver o que vai ser desse joguinho aí. Os Digimons eu não cheguei a jogar muitos jogos, não. Foi o do PlayStation 1 mesmo. E quando eu tive acesso a emuladores, eu fui mais pro Pokémon. Eu até brinco assim que eu gosto muito dos jogos de Pokémon, mas anime, pra mim, o Digimon é melhor. Eu também. Pior que eu também acho isso, cara. Agora saíram uns jogos bacanas de Digimon. O próprio Digimon Survival, né? É um jogo bem legal. Mas realmente, na parte de games, Pokémon sempre teve aí mais à frente, né? Se bem que ultimamente, né? O último aí deu os probleminha. Os dois, sei lá, os últimos do Switch aí são meio esquisitos, né? Essa fase do Switch tá bem tensa.
É que depende muito da empresa, né? Tipo, se você for ver o Breath of the Wild, os caras conseguem fazer um milagrezinho ali naquele console. Aí chega a Game Freak e não consegue fazer muita coisa com Pokémon, né? Faz uns negócios meio feio, bugadão. Só que eles vendem tanto que eu acho que eles nem se importam com isso, cara. Eu também acho que enquanto eles estiverem numa situação que eles estão confortáveis, estão vendendo bastante, eles não vão se preocupar em melhorar. Se bem que esse último deu aí eles venderam muito bem, mas gerou uma certa repercussão a ponto da Nintendo pedir desculpa publicamente. Foi, é. Vamos ver se no próximo aí eles vão, pelo menos, melhorar a questão. Eu acho que a questão visual eles não devem melhorar tão cedo, né? Mas se for pelo menos Sim. a parte técnica, que pecou bastante no Scarlet, eu acho que, né, vamos ver se esse puxão de orelha aí da galera vai funcionar. O que me parece é que eles ainda não pegaram o jeito de fazer um Digimon, né? Um Digimon não, um Pokémon, perdão. Eles ainda não pegaram o jeito de fazer um Pokémon para uma plataforma de mesa. Enquanto ele estava ali no portátil, eles estavam de boa. Mas parece que depois que passou a fazer para uma plataforma de mesa, eles não viraram a chave para eles, sabe? Parece que eles ficaram tanto tempo acostumados a trabalhar com o hardware fraco do fraco, né? Que aí foi para um hardware mais forte, parece que eles não estão sabendo lidar direito, é muito estranho. Com certeza, cara. E assim, esse ano de 2023 tem se mostrado um ano bem promissor para os games, né? Estamos aí indo para março, na verdade, em março, quando esse episódio for ao ar, né? E já tivemos muita coisa legal esse ano, cara. E desse ponto, eu queria saber de ti, quais jogos, né, que tanto os que já saíram e que pra ti você considera assim, pô, valeu o ano já, e quais ainda estão para sair que você tá na expectativa? Começando aí pelo os que já saíram. Ó, os que já saíram, com certeza, o mais marcante até agora foi o Hogwarts Legacy. Uhum, Eu achei um jogo muito interessante, assim, é uma temática é um universo que eu gosto bastante, uhum. desde, sei lá, acho que 10, 11 anos que eu assisto. E eles conseguiram trazer a temática ali do universo, né, de Harry Potter muito bem para dentro do jogo. Do início ao fim ali, eu me senti bem imersivo dentro do mundo do jogo. Claro que faltou umas coisinhas ou outras em questão de. Assim, é um pouco de gosto pessoal até. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de uns elementos mais RPG, mais uns elementos de Uhum. portal e tal. Mas acho que é a Avalanche que tá por trás, se não me engano. Avalanche Isso. é o primeiro mundo aberto deles. Então, assim, é um estúdio que não estava acostumado a fazer e fez um serviço bom ali. Como eles querem transformar agora em uma franquia, é um título que eu acho que, conforme for saindo, ele vai melhorando. Mas foi um lançamento muito bom, assim. Fizeram bem o deverzinho de casa, assim, pra mim. Inclusive é o outro jogo que eu tô jogando, que eu comentei agora há pouco. Ah, sim. Aí, spoilerei sem querer. Não, não, de maneira nenhuma. Até porque eu já vi muitos dos seus vídeos de Hogwarts Legacy, Aí eu cobri né? bastante ali. Eu estou, acho que com, sei lá, acho que umas 10 horas de jogo. Só que eu tô fazendo muita side quest, então eu não avancei muito na história. Recentemente eu fiz a primeira aula de voo. Ah, sim, é por aí mesmo. Eu peguei a primeira aula de voo, foi com umas 7 horas, mais ou menos. Só que o jogo não é muito gigante, não. Eu tô quase fazendo a platina, porque eu tive um bugzinho da platina. Falta um negócio lá que bugou, eu vou esperar atualizar. E assim, eu levei quase 70 horas ali. Mas fazer tudão mesmo, né? Se for Uhum. zerar e fazer umas sides, eu acho que ele dura umas 50 horinhas ali. Não muito grande, não. Tem coisas que eu não vou fazer ali. Eu acho que aqueles desafios de Merlin eu vou acabar dropando. Mas é muito chato. Eu vou fazer só o que eu achar divertido ali. Né? Até porque eu acho que para um jogo de mundo aberto, eu tinha aquele medo dele cair naquela repetição, mas eu não tô sentindo isso até o momento. Eu também não senti muito isso, não. É o que eu falei. Eu não sei se é a temática que eu acho que ajuda muito. Porque se você for Sim. ver o molde dele, é um mundo aberto que a maioria faz, né? Só que eu acho que a temática segurou muito. Cara, é muito louco. E que eu também sou muito fã de Harry Potter, né? E eu até faço um adendo aqui. Assim como você, eu também fui pra Corvinal. Cara, Corvinal é sensacional, cara. É tipo a casa que eu mais me identifico, assim. Eu lembro que, acho que na época do Windows XP, tinha um site de Harry Potter
que você podia. Não sei se era em Flash, era legalzinho o site. Você podia escolher sua casa e tal, você respondia umas perguntas. Eu lembro que deu Corvinal. Aí passou os anos, eu entrei nesse, acho que é o Wizard World, que é oficial, né? Aí eu falei, vou fazer o teste de novo aqui, né? Aí foi lá e deu Corvinal também. Eu falei, então não tem pra onde fugir, não. Eu fiz o Wizard World também, inclusive eu importei meus dados pra dentro do jogo, né? Então já foi direto pra Corvinal. Eu também fiz isso. Foi tudo pra Corvinal, a varinha ele já escolhe já. Você era digamos assim, o cara inteligente na escola? Cara, assim, eu não sei se eu era inteligente, mas eu era aquele tipo de pessoa que eu era muito bagunceiro. Só que meus Uhum. professores falavam assim: você bagunça, mas você se dá bem, assim, em geral, nas notas, e você atrasa os outros na sua bagunça. Os professores sempre falavam isso de mim. Mas eu sempre me virei bem, assim, na escola, faculdade, mas nunca fui aquele cara mega estudioso, não. Ah, entendi. Você fez faculdade de quê? Eu fiz sistema de formação. Caraca, mano, bem perto ali da minha primeira faculdade. Minha primeira faculdade foi ciência da computação. É parecido, eu acho que ciência da computação, se eu não me engano, tem mais cálculo. Eu acho que o sistema de formação ele tem uma parte um pouco mais administrativa. Que eu achava muito chata, por sinal, não gostava muito. Mas na verdade, ciência da computação é um curso muito administrativo. Se você parar pra pensar, tá? A parte de computação em si, né? Porque mexe com tudo que você vai fazer, desenvolver software, essas paradas todas, tudo vai envolver a administração da empresa em si que você tá trabalhando. Sim, é uma grande camada de processos, né? Até chegar planejamento do software que você vai fazer. Realmente, tem muito dessa parte. Mas enfim, uma das coisas assim que em Hogwarts Legacy que eu vou dizer, não vou dizer que me decepcionou, mas era algo que eu esperava e não teve. Eu não sei se isso te incomodou. Uh, Você tem a Taça das Casas, certo? Aham, sim. Na série Harry Potter, né? Então, por exemplo, os alunos são divididos para suas casas, Corvinal, Grifinória, Lufa-Lufa e Sonserina, né? E os seus desempenhos vão render pontos para essas casas, assim como tipo as travessuras que eles fazem também vão reduzir pontos para eles, né? Isso. Você tem isso presente na lore de Hogwarts Legacy, né? Tanto que quando você se dá bem numa aula, o professor fala: a sua casa ganhou pontos. Só que você percebeu que eles não falam a quantidade de pontos que você ganhou? Então, assim, posso dar um mini spoilerzinho desse negócio das casas? Pode. Você tem, né? Tem até um troféu que é pra você vencer a Taça das Casas. Quando eu vi, eu falei, pô, maneiro, vai ter um sistema de pontos dentro do jogo e tal. Só que é um troféu história mesmo. É tipo o que acontece nos filmes. Vocês salvaram, ajudou ali as pessoas, então toma 100 pontos. Aí você ganha a Taça das Casas. Então, não importa o que você faça, você ganha. Eu achei que teria algum sistema de Uhum. você fazer mais atividades ou menos atividades, você ganhar mais pontos, mas não tem. É um negócio bem linear, assim. Sim, ia ser muito louco se tivesse, cara. Ia ser maneiro. Dependendo se você das escolhas, ou de como você completar side quests, ou coletáveis, talvez, acrescentar pontos ia ser legal. Quem sabe, né? Como você mesmo falou, né? A gente talvez pensava que o jogo ia ser mais RPGzão, né? Quem sabe se ele de fato virar uma franquia, né? E em futuros jogos eles implementem mais a parte RPG deles e não faça isso. É o que eu tô esperando, porque eles falaram que não tem planejamento pra DLC, mas que querem fazer uma franquia do jogo, né? Então, outra coisa que a galera queria muito, cara, o quadribol, eu acredito que vai ter, mas deve ser só nos jogos seguintes aí. Eu acho legal quando eles falam que não vai ter DLC, não tem planejamento, porque significa que eles realmente pensaram no produto completo e entregaram esse jogo completo pra nós, né? Cara, é uma coisa que eu pensei também, é uma coisa rara hoje em dia, né? Eu acho que quem fez isso ultimamente foi o God of War e o Hogwarts Legacy. Foi o Sekiro da From Software, Também. também não teve. Né? Eu não sei se Elden Ring vai ter, mas. O Elden Ring tô cogitando que sim, até quando o Miyazaki ganhou o prêmio lá, ele falou, né, que estão planejando mais conteúdos. Só que que eu tô vendo a demora, eu acho que eles também não tinham em mente fazer, não. Eu acho que eles fizeram porque tava até rolando umas histórias que a Kadokawa, que é dona de tudo ali, tava querendo fazer, né? Então deve ter tido alguma pressãozinha ali pra rolar uma DLC. Mas eu acho que eles não estavam planejando, não.
E é legal, eu acho que é o correto, né? Eu acho muito chato essa coisa da empresa lançar um jogo já pensando, nem lançou o jogo, já tá pensando na DLC, já tá lançando ali, compra com Season Pass, compra com não sei mais o que, porque aí sim você vai ter o jogo completo. Eu acho isso meio chato, cara. Sim, eu acho isso bem estranho, né? Porque parece que eles cortaram um pedaço do jogo pra lançar depois. Eu entendo assim, a galera pediu, vamos começar a fazer. Eu acho que o Village também fez isso, o Resident. E aí leva um tempo. Você vê que realmente levou um tempo. Eles já não estavam com aquilo no projeto ainda. Aí soa mais honesto, né? Mas o cara que já lança Season Pass ali, às vezes 2 meses depois já tem uma DLC, é mó estranho. É que por outro lado também, né, eles correm o risco de perder o hype do jogo. Esse daí também é um ponto. O Callisto Protocolo, né, quando ele foi lançado, ele entrou numa polêmica justamente porque já tinha ele já foi lançado pensando nessa coisa de ter conteúdo pós-game. Foi, ele deu um pequeno rebulicinho aí na internet. E o outro que fez isso, agora, recentemente, foi o Atomic Heart. Que, assim, eu acho que esse a galera não reclama tanto porque ele tá mais acessível por causa do Game Pass, né? Uhum. Mas eu zerei ele e o final dele é tipo assim, só falta escrever embaixo, continua. E É, eles já anunciaram um Season Pass, né? Que vai ter uma DLC que vai aumentar mais a história. eu vi a análise do seu jogo, eu vi você comentando sobre isso, cara. E é foda, porque, tipo, nem todo mundo tem, assim, aquela. Hoje em dia já tá difícil você comprar o jogo por si só. E você ainda ter que depois pagar uma graninha a mais pra comprar uma segunda parte daquele jogo, que nem é um jogo completo, sabe? Tipo, é só um trechinho. Esse trechinho às vezes pode durar, sei lá, 1, 2 horas. E ainda que eles venderam, assim, no Play, né? É quase 400, acho que é 400 e pouco pra você já ter o passe Tá de louco. batalha. Muito caro. Ainda bem que ele tá no Game Pass. Eu acho que o que Né? salvou é isso, senão a galera ia estar caindo em cima bastante. Falando em Game Pass, né, a gente tá aí perto de um lançamento que eu acho que te interessa bastante, que tá na área do Souls-like. Inclusive, pra galera que tá nos escutando, escutem depois o episódio que a gente fez tá lá no Spotify, sobre Souls-like, né? A gente fez um temático, eu e o Ades, a gente comentou toda a franquia Dark Souls e todos os jogos Souls-like de modo geral, né? Mas como você curte essa temática, estamos aí para ter o lançamento do Wolong. Como é Sim. que tá suas expectativas para esse jogo? Cara, eu tô bem animado, confesso. Os Niohs nunca me decepcionaram, né? Sempre foram jogos muito bons. Ele tá com outra demo agora. Eu ainda não joguei essa demo atual, mas a demo antiga eu joguei. E tem modificações, mas tá uma pegada bem Nioh mesmo ali, pra quem curte o Nioh. E o estilo, ele acho que vai ser perfeito. O combate dele tá bem legalzinho. Tô esperando só pra ver se a Koei manda pra fazer review, né? Senão eu vou ter que esperar o lançamento pra jogar. Mas eu tô animado pra ele, eu tô animado. É um dos títulos aí que eu tô animado pra testar. Ele vai estar no Game Pass também, fica Vai, tranquilo. pelo menos, ainda bem. Ele me lembrou um pouco o Sekiro. Tem uma pegadinha assim. Acho que é por causa da temática também, né? Só que aqui é mais China. Porque, tipo, ele me lembrou pela parte do parry. Quando eu vi. Eu não joguei as demos dele, eu vi algumas gameplays de fora. Eu vi que ele tem um sistema de parry que lembra muito do Sekiro. Mas eu não sei o quanto que isso vai se aplicar no gameplay. Pior que faz um tempão que eu joguei a demo, eu não tô com a mente muito boa pra comparar. Mas, mas eu acho que eu lembro mais ou menos o que você falou. É porque o que me marcou mais na demo, eu lembro que foi o sistema de. Acho que é o sistema de moral que você tem no jogo. Uhum. Que dependendo do que você faz, a moral aumenta, ou se você perder, o inimigo ganha uma moral e você perde moral, e aí você toma mais dano e tal. Foi um sistema novo, inclusive, né, que não tinha no Nioh, e que o jogo tá trazendo. Ele vai ser aquele esquema do Nioh de ter tipo fases, né? Cada fase um pedacinho do mapa ali para você explorar e depois você vai para uma outra fase, tipo com aquele mapa meio Mario Bros. Ou será que ele vai ter um mapa mais aberto, tipo os Dark Souls da vida? Cara, pela demo que eu joguei, eu não lembro se eles mostraram isso. Mas eu acredito que vai ser nessa estrutura sim. Eu sei que a estrutura, aquela estilo looter, né, que tem no Nioh, de dropar muito Uhum. set, com outras cores, isso eu lembro que vai ter sim na demo. Agora a questão Hum. do mapa, eu acredito que vai ser igual sim. Eu vou aguardar para ver, né? Porque
Esse é um jogo que me interessa bastante, né? E eu quero ver se eles vão realmente fazer um Nioh parte 2, né? Ou se eles vão simplesmente apresentar uma coisa nova. Eu tô torcendo pra ser uma coisa nova, pra falar a verdade. Eu tô achando que vai ter muito ali de algumas coisas do Nioh, mas assim, algumas mecânicas novas. Principalmente foi essa questão que eu comentei da moral, que eu acho que vai dar uma modificada aí no jogo, um charmezinho a mais pro jogo. Perfeito. E o outro, tem um outro Souls-like muito interessante que tá pra sair esse ano, que é o Lies of P também. Esse eu confesso que eu tô um pouco mais animado pra ele. Esse eu gostei bastante, principalmente a temática dele, né? E pelos trailers ele parece estar bem interessante. O combate dele parece estar bem fluidinho ali. Depois de um tempo, os desenvolvedores falaram que até a pegada. Muitos estão comparando com o Bloodborne, mas que eles falaram que a pegada do jogo tá mais próxima para Elden Ring. Eu quero ver como que eles vão fazer isso. Elden Ring, quando fala Elden Ring, eu me lembro mais do mundo aberto dele. Então, pelo que ele falou, eu acho que seria algo tipo sessões mais abertas. Eu realmente não entendi muito não, mas os desenvolvedores falaram isso, que a ideia não é ser bem um Bloodborne, tanto que é parecido assim os temas, mas ele passa na França, né? Então eu acho que não é vitoriano, é um outro nome, eu esqueci o nome. E que eles queriam jogar mais pro lado do Elden Ring. Eu quero ver como que eles vão fazer isso, porque até agora também não entendi 100% como é que eles vão fazer. Eu acho que isso aí é mais marketing. Eles estão falando isso porque, pensa bem, esse jogo tá em desenvolvimento há quanto tempo? Elden Ring saiu tem o quê? Um ano. Aham, então, isso daí que a galera indagou também. Muito estranho eles falarem isso porque o Elden Ring tinha acabado de sair. E faz tempo que eles falaram isso. Faz alguns meses já. Eu acho que realmente pode ter sido uma técnicazinha de marketing. Ou eles implementaram alguma coisa ou outra, né? Pra falar, a gente deu uma inspirada em Elden Ring. Talvez dungeons assim, dentro da cidade, não sei. Mas também acho que não tem muito tempo de transformar um jogo no Elden Ring, não. Quais são os jogos que estão pra sair esse ano, assim que você tá muito nas expectativas? Cara, o próprio Long, tô esperando que ele seja um bom jogo. E tem outro que eu tô bem ali, que já tá em acesso antecipado e eu gostei muito, eu vicei por horas, foi o Baldur's Gate 3. Ah, já ouvi falar. Cara, o Baldur's Gate 3 tá muito bom. E ele é um. Assim, ele tentou pegar. Eu não sou muito jogador de RPG de mesa, não. Mas ele tentou pegar o RPG de mesa e transportar ao máximo para um jogo. E ele faz isso muito bem. É um jogo que te dá muita possibilidade de fazer tudo. É muito legal. Porque, por exemplo, tem um chefe que você luta que é um tanto forte. Só que você luta na beira de um precipício. Então, por exemplo, você tem a habilidade de empurrar. Então você pode derrotar esse chefe empurrando do precipício. Tem umas táticas, umas formas totalmente diferentes de você abordar que dá muito fator replay pro jogo e dá muita forma diferente de jogar. Ele me viciou muito quando eu joguei. Tem, por exemplo, tem um item no jogo que é muito bom para magos. Só que você precisa fazer amizade com 3 ogros ali, eles são bem fortes. Você precisa matar esses ogros para você conseguir esses itens. Só que Uhum. eles são muito fortes. E aí o que eu fiz? Quando você faz amizade com esses ogros, eles te dão uma corneta lá que se assopra e eles vão te ajudar. E o que eu fiz? Eu entrei numa sala que tinha uma armadilha, eu assoprei a corneta, chamei eles até ali e eles ativaram a armadilha e morreram. Eu peguei o item bom. Então, tipo, é umas abordagens muito diferentes, muito legal. Muito bom o Baldur's Gate 3. Eu tô achando que vai ser o melhor RPG desse ano, inclusive. Caramba, eu confesso que eu não conheço muito bem essa franquia, cara. Por mais que eu já tenha ouvido falar dela, é o terceiro jogo dessa franquia, é isso? Isso. Cara, eu também não joguei muitos antigos, não. E, assim, é uma história diferente, você não precisa ter jogado. Só que esse Uhum. aqui, ele foi feito pelos mesmos criadores do Divinity. Eles pegaram ali o jogo e conseguiram fazer. Não sei como é que foi a questão contratual ali. E o Divinity já tinha um pouco dessa liberdade, só que o Baldur's Gate eles conseguiram ampliar muito mais essa liberdade, ficou muito bom. O que eu vi, o pouco que eu vi dos outros, dos antigos, talvez porque eu tenha visto muito rápido, eu posso estar enganado, mas eu pensei que ele era tipo um Tower Defense, alguma coisa do tipo, sabe? Não, ele é meio já assim, ele já acho que já era meio assim, inspirado em liberdade, escolha, um pouco de RPG de mesa ali. Ah, entendi. Eu vou dar uma olhada depois nele, vai que, né? Tipo, no momento eu não tenho muito, assim, tipo, conhecimento sobre ele, não tenho uma
uma expectativa muito grande em cima dele, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe dá pra dar uma chance. É um jogo com muito diálogo, mas pelo menos tem em português. Já é um começo, né? Porque, tipo, nos dias de hoje, você ter um jogo de RPG todo em inglês, né? Isso afasta muita gente aqui no Brasil, porque hoje em dia, com os jogos saindo em português, antigamente não, antigamente a gente jogava jogo até em japonês, não sei se você já fez isso. Já, muita coisa. Mas hoje em dia, se o jogo não sair em português, muita gente nem joga. Tipo, pensa no tanto de fãs que a franquia Persona poderia ganhar se ela fosse traduzida. Ah, com certeza. É porque hoje ainda mais, antigamente, né, a gente pagava R$ 5 ali no jogo. Hoje é muito mais caro, então a galera acaba exigindo ou acaba preferindo jogos que tem tradução, né? Ainda mais jogo com muito texto, dependendo da dificuldade ainda, né? Que tem uns que abordam temas mais difíceis. É complicado consumir em inglês. Às vezes a gente fica nas mãos de fãs, né? Tipo, o próprio Nier Automata, ele anos depois ele saiu uma tradução muito boa para o PC. No caso dos criadores do Baldur's Gate, que eles fizeram o Divinity, um fã chegou e traduziu sozinho, cara, traduziu. E é muito texto o Divinity, um jogo muito grande. E a empresa foi lá e falou: legal, pegou a tradução e lançou como patch oficial pro jogo. Que bom que a empresa fez isso e que bom que agora ela tá com essa perspectiva em cima do Brasil, né? Porque mais pessoas vão conhecer esse jogo e mais pessoas, se o jogo for legal, vão falar bem desse jogo. Sim, com certeza. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E assim, cara, qual foi o seu primeiro momento com os games? Você lembra como que você conheceu os videogames, de modo geral? Olha, eu lembro que eu jogava muito Super Nintendo, em casa de primos, amigos. E eu acho que foi ali o primeiro contato mesmo com Mario, esses jogos clássicos ali, Donkey Kong. Mas o meu primeiro videogame mesmo que eu fui ter foi um PlayStation 1. É engraçado que eu lembro perfeitamente que eu fiquei de castigo no dia que eu ganhei o PlayStation 1, porque eu saí para comprar com meu pai. Eu morava no Mato Grosso do Sul na época, então tudo eu comprava na Bolívia, era muito barato, né? Então Sim. era muito fácil de comprar. Eu comprei, só que a minha ansiedade era tanta para jogar que eu cheguei, desci do carro, fechei a porta do carro lá. Eu sei que a chave ficou presa dentro do carro. Aí meu pai ficou com raiva. Caramba! Você não vai jogar hoje. Eu lembro até hoje. Primeiro dia que o PlayStation doido pra jogar. Mas foi meu primeiro contato mesmo. Foi ali o PlayStation 1 que eu comecei realmente a pegar diversos joguinhos pra jogar. Eu vim do Super Nintendo, eu vim do Nintendinho, né, depois pro Super Nintendo, só que eu fiquei pouco tempo com esses videogames. Depois eu fui pro PlayStation 1 e eu fiquei uma boa parte desse tempo, sei lá, eu peguei ele com 10 anos de idade e eu fui meio que me desfazer dele pra pegar um PlayStation 2 já com 17 anos. Cara, Né? Então, tipo, o negócio meio que me acompanhou, meu crescimento, sabe? E amadureceu meus gostos por jogos também, sabe? eu também fui meio assim, porque meus pais também, né, como eu era menor de idade, eles eram meio chatos. Eu tinha que implorar muito pra conseguir trocar ou pegar um videogame. Era um pouco complicado. Se meus pais jogassem videogame, talvez seria mais fácil. Na época era só eu que jogava também. Então, eu lembro que quando foi pra comprar o PlayStation 2, eu fiquei um ano inteiro meio que juntando dinheiro, né? E na época o PlayStation 2 era caro, era coisa de tipo R$ 1.200. E vamos lembrar, R$ 1.200 isso em 2005, 2006. Era muita Né? grana. Nessa época o dinheiro era muito. R$ 1.200 valia muito mais que o que vale hoje, né? E eu fiquei um ano inteiro juntando, eu juntei metade e meu pai entrou com a outra metade. Né? Tá aqui até hoje, funciona até hoje. Pô, eu não tenho mais os PlayStation, não. O 360 que eu tinha também, eu acabei passando ele. Eu passei, eu tive um 360 também, eu vendi ele na época porque peguei o Xbox One e aí eu lembro que anunciaram a retrocompatibilidade lá, eu falei, agora eu não preciso mais de 360. E a mesma coisa, tipo, eu vou saindo de uma geração pra outra, eu vou me desfazendo dos antigos e pegando os novos. E eu lembro que tipo, na época do 360, não tinha canal ainda, né? Eu queria montar um canal, só que meu PC era zoado, aí eu queria melhorar o PC, né? Só que eu sempre tive, meus pais era complicado, porque eles sempre falavam, você vai ficar só jogando, vai querer fazer outra coisa. O Xbox eu acabei tendo por causa do Kinect, que meu pai viu e falou, vou comprar que é pra vocês se exercitarem. Só por causa disso que ele comprou o Xbox. Senão eu ia ter que encher muito o saco dele. E aí eu joguei o Kinect algumas vezes, depois ficou de lado lá, e eu usei bastante o Xbox pra jogar.
Eu lembro desse Kinect, cara. Um amigo meu, eu tinha o 360, aquele modelo básico, brancão, sabe? Fat, Sei, que sei. eles chamam. Né? E pra você usar um Kinect nele, você tinha que comprar um adaptador. E aí sim você conseguia conectar o Kinect. Porque o Kinect era mais pra aquele modelo Slim, né? Aquele modelo preto. Ah, eu acho que tinha isso. É porque quando eu comprei na época já vinha com Kinect, então era o modelo Slim. Mas eu acho que tinha uma parada Isso. dessa mesmo, você tinha que adaptar pra funcionar. Então, aí um amigo meu, na época eu fazia a faculdade de ciência da computação, né? E ele também tinha um 360. Aí ele chegou todo empolgado lá na sala no dia, me falando: Ô Alfredo, peguei aqui, ó, eu comprei um Kinect, peguei um adaptador, vou adaptar lá, cara. E assim, cara, é o futuro dos jogos agora. Cara, você tem que ver, é muito louco. Você se mexe assim com a mão e você controla o jogo lá, cara. Isso aí é o futuro. Ele falando assim, cara, eu sempre olhei pra esse negócio com uma desconfiança. Não querendo dar uma de bonzão, sabe? Mas eu nunca fui muito com a cara daquilo. Acho que é porque o Kinect lançou muita tranqueira pra ele, porque tinha uns joguinhos bem feitos. Eu acho que o melhor dele, na verdade, era aquele de dança, que funcionava bem. Mas saíam jogos que funcionavam muito mal. Eu acho que a galera não acabou não gostando tanto por causa disso. Se talvez tivessem lançado jogos melhores, poderia até dar uma emplacada. Quem melhor fez isso na época foi a Nintendo com o Nintendo Wii. Aham. Né? Naquele tempo ela realmente lançou umas coisinhas bem interessantes, né? E o Kinect, todas as outras empresas tentaram fazer a sua versão, né? O PlayStation 3 fez aquele PS Move, né? Que também não teve nada de muito interessante para aquilo. E a Microsoft veio com o Kinect com a ideia de tipo, não precisa mais de controle. Mas, cara, teve algumas coisas que até viraram meme. Você lembra do trailer que eu acho que foi apresentado numa E3 do Star Wars de Kinect? Ah, eu acho que eu lembro disso aí. Eu lembro vagamente. Tá até hoje no YouTube, eu acho. É uma demonstração do cara supostamente jogando Star Wars. E você via ele fazendo uns negócios e fala: caramba, mano, o negócio é incrível mesmo, o negócio é sinistro. Mas quando você realmente ia jogar o negócio, você via que não era nada daquilo. Tinha uma propaganda também que, antes de eu ter o Kinect, que eu hypei muito aquela propaganda, que o moleque pegava a prancha do skate, colocava o Kinect, escaneava a prancha, e aí ia pra dentro do jogo. Parecia ser um negócio muito maneiro. Assim. Chegava na hora, não tinha nada disso. Você chegou a jogar esse jogo? O qual? Do Star Wars ou do skate? Esse do skate. Cara, o do skate eu acho que esse jogo nem saiu, na real. Acho que só foi uma propaganda. Se eu não me engano. Ah, entendi. Tipo, na grande verdade é que assim, esse negócio veio e fez ali um relativo sucesso, porque foi o suficiente pra Microsoft depois fazer uma continuação desse Kinect, né? Ela tentou dar uma emplacada, tentar empurrar um pouco mais, mas a galera acabou não comprando mesmo a ideia. O meu Xbox One, eu comprei ele em 2014. O videogame ele tinha saído no final de 2013. A minha versão do videogame era aquela que ainda vinha com o Kinect, porque era na época que a Microsoft dizia que o Xbox e o Kinect era obrigatório. Sim, eu lembro disso. As primeiras versões vinha tudo com o Kinect. Depois ela abandonou o quê? Foi a partir do Slim? Acho que foi, né? Ou não? Nada, cara. Em 2014 mesmo, eu lembro, eu tinha comprado o videogame, ele veio com esse Kinect. Esse Kinect, inclusive, ele encarecia o console mais, né? Eu nunca usei esse Kinect. Eu conectei lá no videogame, mas, tipo, ele mais me atrapalhava do que me ajudava. Tinha uma coisa que era muito legal. Eu lembro que eu fui jogar aquele. Sabe aquele reboot do Tomb Raider? Sim. Ele tinha um esquema muito louco que se você falasse o nome das armas, ele trocava. Então eu tava lá jogando, e aí eu falava shotgun. Ela ia lá e equipava shotgun. Ou então eu falava handgun. Ela ia lá e equipava a pistolinha. Ele tinha esse esquema que era muito louco. E ele tinha aqueles comandos de voz, né? Que você controlava o videogame e tudo mais. Só que aquilo mais atrapalhava do que ajudava. Porque às vezes ele ouvia um barulho externo, entendia aquilo como um comando. Aí de repente você estava jogando, o negócio ia pro menu. Acontecia isso. Acho que o Skyrim também. O Skyrim tinha, você podia gritar FUS, aí ele soltava o poder. E às vezes ele soltava do nada. Exato. Quando eu comecei a perceber que esse negócio estava me atrapalhando, eu desconectei ele do videogame. Ele acabou que o Kinect meio que virou aquele negócio pra você exibir pra visita, aí depois você deixava de canto, você quase não usava.
Exato. E aí, tipo, em 2014 mesmo, depois que eu comprei, a Microsoft anunciou que o Kinect não seria mais obrigatório e que ia começar a vender o videogame, a versão Fat mesmo, sem o Kinect. E o pior que dava, eu acho que dava pra emplacar, porque o Wii conseguiu emplacar, eu acho que faltou jogo divertido pra ele. Ela teria que investir mais nos jogos, só que o problema é que, assim, a Nintendo, ela não, digamos assim, ela não tá concorrendo diretamente nem com Microsoft, nem com Sony. Eu não sei se você concorda comigo nesse ponto. Uhum. Né? Ela tem um segmento próprio dela, então, tipo, ela consegue lançar os jogos dela para um público específico. A Sony e a Microsoft, elas estão no meio dos triple A's das third party. Então, assim, uma Activision da vida, ela vai lançar um Call of Duty. Ela não vai lançar um Call of Duty com uma função exclusiva para o Xbox e vai ter que se preocupar com essa exclusividade e não ter ela para o PlayStation, por exemplo, ou ter que se preocupar com uma outra exclusividade para o PlayStation. Ela quer lançar o jogo dela, única e exclusivamente, ter o mínimo de trabalho possível e que esse jogo funcione em todas as plataformas. Aham, é um ponto interessante mesmo, porque os jogos pelo menos ali desde a época do Yu, era conhecido como um jogo muito família, né, um negócio mais parezinho ali. E realmente o Nintendo pegou meio que essa forma, desde até do anúncio do Switch, né? Mostrava o pessoal em festa. Sim. E tal. Realmente. Acho que por isso também pode ter sido um dos problemas ali pro Kinect. Inclusive, eu tô falando aqui da Microsoft, mas para não dizerem que a gente é fanboy de uma empresa nem nada, né? Eu vou também dar uma cutucada na Sony. Você tem, desde o PlayStation 4, na verdade, PlayStation 3. Você teve PlayStation 3? Eu tive o PlayStation 3 depois de ter o 4. Tudo bem. Você sabia que o controle do PlayStation 3 ele tem um sensor de movimento? Ah, eu lembro disso porque eu trouxe um vídeo sobre Dragon Lair, um jogo que ele teve muito problema, justamente porque a PlayStation quis adotar esse movimento do controle. Eu esqueci o nome da tecnologia que eles chamam. E o jogo ficou muito ruim, não funcionou direito. E o jogo vendeu muito mal por causa disso. Mas eu fui saber justamente quando eu fui ver esse jogo aí. Eu acho que eu vi você até comentou isso num vídeo, de uma lista que você fez, sim, né? Sim, sim. Eu lembro, acho que eu vi você comentando isso. Porque eu, particularmente, de todos os jogos que eu joguei no PlayStation 3, eu usei esse sensor de movimento em 2 jogos. Um foi o Killzone 2, que você tem que, numas partes você tem que girar umas válvulas lá, você tem que fazer isso girando o controle. Uhum. E outro foi o Metal Gear Solid 4. Você já jogou? Já. Você lembra que tem uma parte no final, que se eu não me engano é quando você tá enfrentando um inimigo que lembra bastante o Psycho Mantis, que ele até aparece no jogo. Uhum. Aí tem uma parte que você tem que fazer um movimento no controle. Ah, tô ligado. Tô ligado. Foi as únicas vezes que eu usei isso. Cara, uma coisa que o controle do Play também tem, que pelo menos os jogos que eu joguei eu não vi usar tanto, é que eu acho que ele tem tipo um sensor de pressão no R1, não é? Tem. Na verdade, isso aí meio que já tinha no PlayStation 2. Era uma das novidades. Era o que diferenciava o DualShock 1 do DualShock 2. Que o quanto a questão da força que você colocava no botão ia importar no resultado do jogo. Isso. Né? É porque é uma parada que eu via muito pouco usar. E eu vi no Metal Gear, jogando Metal Gear 3, que ele usa também. Tanto que o controle de PlayStation 4 funciona no PlayStation 3, mas no Metal Gear não, por causa dessa função. Pois é, mas assim, cara, você percebeu que, tipo, e no controle do PlayStation 4, você também tem um monte de firulas nele. Tem. Né? Tipo, ele tem um sistema de som que sai som no controle. Isso aí tá no controle do PlayStation 5 hoje em dia também. Tá, eu não gosto muito disso, não. Eu também não, eu acho que. Eu até vou perguntar aqui pra você que é criador de conteúdo. Né? É que eu não sei se você é muito do gameplay. Eu não vejo você fazer muito gameplay. Não, muito difícil. Mas, tipo, eu fico pensando, o cara que faz gameplay ou o cara que faz live, né? Ele tem todo um trabalho pra captar áudio. Então, por exemplo, você teve o Callisto Protocol, é o exemplo mais recente que eu lembro. As mensagens de rádio, elas saíam pelo controle do PlayStation 5, né? E como é que funcionaria pro cara que faz live isso, né, cara? Porque, tipo, ele
ele tem todo o trabalho para captar o áudio do videogame, sim, para sair na placa de captura dele ou do próprio videogame, mas a parte do rádio sai pelo controle e seria captado pelo sistema. Talvez se ele colocasse o controle perto do microfone, mas ia ficar horrível. Eu acho, que eu nunca testei, eu deixo padrão, né? Mas eu acho que dá pra você configurar que ele não funciona pelo controle, não. Ele sai pelo jogo mesmo. Eu não sei se é uma configuração que deve ter dentro do jogo ou se é pelo sistema do console. Mas eu acho que dá pra desabilitar, sim. Ah, pelo menos isso, né? Se tiver essa opção, beleza. Agora, se não tiver, cara, é muito zoado. Eu só não desabilito mesmo por preguiça, mas eu também não gosto muito, não. Porque o som geralmente é meio baixo. Às vezes, dependendo do jogo, eu escuto os barulhinhos e falo, aí que eu vejo que tá saindo pelo controle, é meio esquisito. E aí às vezes, eu já penso o contrário, cara. Eu acho que às vezes isso é muito alto e às vezes eu tô jogando de madrugada. De E madrugada aí, pode soar mais alto mesmo. Eu não sei também se o meu tá no volume máximo, não. Eu sei que eu deixo padrão lá. cara, é muito zoado. E além desse sistema de áudio, né, ele também tem lá sistemas de movimento, aquele touch do PS4, né, que também tá no PS5. Cara, aquilo ali, quantos jogos usa aquilo? Cara, muito poucos e os que eu vejo usar não funcionam tanto, não. Até o Hogwarts Legacy dá pra você mexer no menu usando o touch, mas é muito sensível, assim. Sei lá, você encosta o negócio, vai lá pro canto da tela. Eu não gostei, não. Eu nunca uso também. Eu tô... esse é o ponto que eu quero falar. Tipo, essas empresas, tanto Sony como Microsoft, elas inventam essas coisas, mas tipo, elas estão no meio das third parties. E as third parties, elas não estão interessadas em usar esses recursos. Porque elas sabem que, tipo, tem esse recurso no PlayStation, mas não tem no Xbox. Ah, tem esse no Xbox, mas não tem no PlayStation. Isso aí só ia gerar mais trabalho para elas. O que, é que elas optam? Elas não usam. Isso, geralmente você acaba vendo isso em jogos exclusivos, né? Que, como é exclusivo, eles realmente fazem o uso daquilo. Mas as thirds quase. A não ser que faça uma parceria e tal, ou seja, algo fácil de implementar. Por exemplo, o gatilho do PlayStation 5 eu acho que é fácil de implementar. A Sim. maioria dos jogos tem, né? Mas dependendo do que for, acho que pra ela não é muita vantagem, não. Só se for jogo exclusivo. O próprio Hogwarts Legacy, eu tô com o PlayStation 5 faz pouco tempo, né? E aí eu tô me adaptando ao controle, né? Essa questão dos gatilhos dele, né? Que às vezes ficam meio duros, dependendo do jogo. Sim. Eu tava jogando ontem o Hogwarts Legacy, e eu tava justamente na primeira aula de voo, né? E nossa, eu estranhei muito a maneira como o gatilho fica pra você poder acelerar a vassoura, cara. Sim, eu vi uma galera ficar meio de lados opostos com isso aí. Teve gente que gostou e teve gente que não gostou muito, não. Eu, particularmente, no Hogwarts Legacy, eu não gostei. Parece que ele ficou. Acho que ele ficou mais duro que a maioria das coisas ali. Eu depois que eu fui acostumando. Mas no início dá uma estranheza mesmo. Sim, eu joguei antes do Hogwarts Legacy, eu joguei o Spider-Man Miles Morales, que lá também tem isso. Sim. Mas no Miles Morales, eu gostei. Eu achei legal. Agora, no Hogwarts Legacy, eu não curti, não. No Miles Morales eu lembro que era bem implementado. Eu sei que eu fiquei um tempo sem usar esses gatilhos porque o meu controle teve o problema da molinha que quebrou, né? Só que agora eu tenho outro controle aqui que aí eu tô usando mais agora. Eu tô voltando a usar os gatilhos. E tem jogo que realmente ele quase não. Você sente que tá aquela resistência, mas você acaba ignorando com o tempo. Mas na vassoura do Hogwarts, toda vez eu lembro dele quando eu vou apertar. Pois é, cara, e isso são recursos, né, que tipo, a galera até pode falar, pô, mas vocês estão reclamando, mas são... Eu tô reclamando, no caso, não sei se você curte, qual que é a sua opinião sobre isso, né? Inclusive vou até dar espaço pra você falar, mas o lance é o seguinte, eu, particularmente, não é que eu não desgoste, mas eu penso, isso aí encarece mais ainda o videogame. Cara, eu também acho que sim. Assim, se fosse só o gatilho e eles tirassem o touch, outras coisas que eu acho que são pouco usadas, poderia dar uma barateada mais no controle, né? Tem alguns elementos. O gatilho, eu acho que até foi bem recebido, de certa forma. Sim. É uma firula, assim, que eu vejo. Porque também você não tem como não usar, né? A não ser que você desabilite. Mas é uma feature que eu vejo a galera usar e realmente tem uma galerinha ali que gosta e tal, dá uma diferençazinha. Mas tem outras coisas que eu acho que não tinha muita necessidade, não, que poderia baratear. O próprio touch é um negócio que eu acho que quase ninguém usa. Nem pra digitar naquele tecladinho da Sony a galera usa. Eu acho ruim também de usar.
Eu também não, particularmente, aquele touch ali, às vezes eu uso em alguns jogos, acho que os próprios jogos da Sony, né, às vezes pra você acessar o menu, eles pedem pra você arrastar ali pro lado, mas é só isso também. Tem, no Bloodborne acho que também você, eu não sei se é movimento ou se você... Ah não, no Bloodborne você tem que segurar e mexer o controle pra poder fazer um gesto. Mas tem jogo que você usa, né, o movimento ali, às vezes passa pro lado usando ali. Acho que The Last of Us, Isso. pra lanterna funcionar, você tinha que balançar ele, alguma coisa do tipo. Mas são coisas assim que eles conseguem fazer em um controle normal também. É só pra usar o negócio e falar, a gente tá usando aqui. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quem tá falando aí do seu PlayStation 1, de como você iniciou no mundo dos games, né? Quais foram assim os jogos que você considera que mais marcaram a sua vida? Olha, falando de PlayStation 1, assim, Chrono No Trigger, geral. no geral. Não, então, Chrono No... Trigger, tentando fazer por ordem, assim. Pokémon também, e na época que eu joguei muito em emuladores e eu simplesmente me apaixonei por jogos Pokémon. E subindo ali a escadinha, né? Tem o Castlevania, Symphony of the Night, que eu gosto muito Bom também. também. E de jogos, indo para jogos mais recentes, assim, que eu sou muito apaixonado, é o Mass Effect, que eu, nossa, gostei demais, eu joguei muito o 1 e o 2. Dragon Age ali, que tem mais ou menos a mesma pegada. E óbvio que os jogos Souls ali, que são minha paixão também. Você sofreu um pouco com a BioWare, né? Com as últimas coisas que ela tem feito, né? Pois é. E o Anthem, cara, o Anthem é um jogo que tinha muito pra dar certo. Era um jogo que, mecanicamente, ele era divertido. Só que os caras não souberam adicionar conteúdo pro negócio. Eu sempre fiquei meio receoso com o Anthem. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tava muito hypado com o Anthem, né? Eu falei, cara, toma cuidado com esse negócio aí, mano. Até porque tinha acabado de sair o Mass Effect Andromeda, né? Sim. Aí eu falei, cara, isso vai dar ruim. Ele, não, vai ser legal, cara. Aí quando o jogo saiu, ele chegou pra mim e falou, cara, você tinha razão, o jogo é uma bosta. É que na época do Anthem, a gente não tava calejado como tá hoje com esses jogos que são focados em online e tal, né? Que hoje a maioria que é muito onlinezão, a gente já fica com receio. O Anthem, quando eu vi assim, e quando eu joguei, né, o Anthem todo, a jogabilidade dele, a navegação, o combate, ele é muito divertido. Só que os caras, eles quiseram lançar um negócio muito às pressas, eles não conseguiram fazer conteúdo suficiente pro jogo. Porque a parte básica dele, de gameplay ali, dos Javelins, né, que são os robôs, ficou bem feito, de fato. E tipo, pela história, parece que eles implementaram a mecânica de voo de última hora, e foi um negócio que ficou muito bom. Só Uhum. que eles pecaram no conteúdo e eles abandonaram, depois não fizeram mais nada. E agora a gente tá com uma onda desses jogos, né? Tipo, o próprio Marvel Avengers, que vai fechar o jogo porque não deu certo, foi um flop absoluto, né? E recentemente a gente teve o anúncio. A gente já sabia da existência do jogo, né? Mas a gente viu o trailer de gameplay do jogo do Esquadrão Suicida. Isso, às vezes até o vídeo dele sobre ele ontem. Deu Eu, o que falar esse jogo aí, né? Porque a gameplay dele tá meio assim. Você vai ver todos os bonecos, parece que é muito parecido, né? Estão no ar atirando. O que muda às vezes é a arminha, alguma habilidade ali. E essa mecânica que é novamente, né? Você focado no online pra vender skins, ficar lançando jogos como serviço que eles falam, né? Não uma experiência single Uhum. player, como muita gente gosta do Batman, por exemplo. Eles estão indo pelo mesmo caminho do Avengers ali, né? Mas não sei, eu acho que é capaz deles cometerem um erro muito parecido, mas não sei, pode surpreender aí, vai que dá certo. Ah, cara, eu não sei, eu olho pra aquilo, eu penso, mano, isso aí é o flop anunciado. Eu também não consigo criar nenhuma hype pra isso, não. É muito louco, porque, tipo, eu fico olhando para aquilo, né? Tipo, eu vejo aquele. Como é o nome daquele vilão que tá no jogo, que é um tubarão? É tubarão? O que eles chamam? Ah, esqueci o nome. E pior que eu tava ontem, por causa do trailer, eu comecei a ver o filme do Esquadrão Suicida, o segundo, só que eu não esqueci o nome do cara. Esse filme é muito bom, por Eu vi o sinal. pessoal elogiar bastante, eu não tinha assistido até hoje. Aí eu falei, cara, eu vou assistir, porque rolou o trailer, eu lembrei que tinham falado que era bom. Eu só vi o primeiro. Esse filme ele foi tão bem aceito, né? Que depois até rolou uma série de um dos personagens lá. Foi? É porque, cara, eu sou muito por fora de negócio de herói, assim. Acho que as únicas coisas que eu acompanho é o Batman que eu gosto, assim.
Mas Marvel, essas coisas, eu sou muito por fora. Eu vejo uma coisa ou outra, só quando tá muito hypado, assim, eu vou lá e assisto. Teve uma série de um personagem que eu não assisti essa série, mas eu vi e o pessoal elogiou bastante ela também. Eu vou procurar depois aqui pra saber, aí eu te falo. Beleza. Mas o. Enfim, eu vi aquele tubarão. E aí, tipo, os caras me colocam aquele tubarão pra usar uma arma. Uma arma de fogo. Aham. Eu falo, cara, esses personagens. O Homem Boomerang também, né? Tipo, usando arma. Cara, por que esses personagens estão usando arma de fogo? Eles têm as próprias habilidades deles. É verdade, né? Eles não. É uma coisa que eu vi o trailer, eu não lembrei disso, que eles realmente eles não usam. Todos não usam arma assim. É porque eu não sou muito fãzão. Acho que a galera que é mais fã ainda deve ter sentido mais, então, vendo esse trailer. É porque literalmente eles estão querendo fazer um Fortnite. É, um shooter ali online. O próprio Fortnite, né, eles fazem aqueles crossovers, colocaram os caras do Dragon Ball lá pra participar do jogo, né? E você vê lá Goku, Vegeta usando arma. É. É essa a lógica. O legal do Fortnite é que eu acho que ele é um dos poucos jogos que consegue manter a galera jogando, trazendo conteúdo, que eu acho que é a parada mais difícil desses jogos assim online. É você manter atualizações pra galera ficar jogando. O Fortnite é um dos que mais faz bem isso. E, cara, é difícil vir um jogo assim, tipo, pensando, eu vou ser o próximo Fortnite e dá certo, sabe? Porque normalmente quando um jogo assim funciona, é porque ele vem com uma proposta muito diferente, ele é uma coisa única. Uhum. Então, tipo, você teve lá o Team Fortress, que até hoje é muito jogado. Mas por quê? Porque até hoje não teve um jogo a nível Team Fortress, né, que pegasse a galera. A mesma coisa, Left 4 Dead, Counter-Strike. Mas não é todo. É difícil você emplacar alguma coisa assim, cara. E os caras, eles sempre insistem nisso. Não, vamos fazer uma coisa igual aquele outro ali. E o que a galera quer não é uma coisa igual aquele outro. Elas querem uma coisa diferente. Isso. E mesmo se for diferente, ele ainda meio que compete com aqueles que estão padrão ali já no mercado. Então ainda é difícil, né? Sim, e soa meio tendencioso eu falar, mas assim, eu não sou muito de jogar multiplayer. O meu negócio é single player. Então, e eu também gosto muito dos jogos da série Batman Arkham, né? Então, tipo, eu queria um jogo com história. Sim, eu também sou assim, eu não. Eu tenho época, né? Tem época que às vezes eu jogo um pouquinho, mas se for ver os tempos que eu devo ter de single player, deve superar muito fácil os jogos multiplayer. Eu curto também uma campanha. Tudo bem, tem uns elementos de co-op, um elementinho, tipo os Souls fazem. É legal até, mas você focar 100% em multiplayer assim, eu não brilho muito os olhos, não. Cara, enfim, eu espero que o jogo seja bom. Né, que pelo menos possa divertir a galera que for jogar ele. Embora eu não alimento muitas esperanças pra isso, não, mas vamos torcer. Se dá bom, vai ser uma surpresa. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E assim, agora falando especificamente do seu canal, né? Você contou aí pra nós, né, que no começo você queria montar o canal, você queria ter um PC legal pra isso, né? Você acabou ganhando videogame. Sim. Mas eu queria saber como que foi que surgiu essa ideia de criar o canal e se o canal desde o começo ele já tinha esse nome, Ades Plays. Cara, assim, eu sempre que eu comecei a ver aquela tendência de jogos no YouTube, eu comecei a querer fazer canal. Acho que um dos primeiros canais que eu assisti, antes mesmo do BRKS Edu, Zangado ali, foi o Consoles e Jogos Brasil. Acho que existe até hoje, né? Existe. Ele já veio aqui no podcast. Ah, é? É o Angiléu, né? Isso. E eu lembro, mas eu acho que no início não era só o Angiléu, não. Acho que tinha uma equipe, tinha outras galeras que jogava também, se eu não me engano. Ou se era um site, alguma coisa assim, eu não lembro. Era um blog, né? Ele montou esse blog, era chamado Consoles e Jogos Brasil, e a galera gravava vídeo, mandava pra ele e ele postava esses vídeos nos blogs. Tanto que muita gente cresceu por causa disso. O próprio Zangado cresceu por causa disso. Ah, que legal, eu não sabia disso não. Eu lembro que ele começou a aparecer muito no YouTube pra mim. E foi nessa época que eu comecei a ver ali meio que a criação de conteúdo e tal, e eu achei legal. Só que
assim, eu falava, queria fazer e tal, só que o meu PC era muito ruim, né? Então, Uhum. eu via assim, eu tinha aquela mentalidade que eu via, pô, os caras jogam lançamento e tal, seria legal, e lançamento eu não vou conseguir jogar assim. Só que se eu voltasse atrás, talvez eu faria um canal sobre emuladores, jogos retro. Eu não pensei nisso na época, né? Aí foi passando o tempo, eu ganhei o 360, onde surgiu um protótipozinho de canal ali numa outra conta que eu tinha, que eu fiz até a moda antiga mesmo. Eu tentei pegar uma câmera, colocar na tela e gravar uma dica de Dragon Age. Que nessa época eu acho que eu já assisti o Felipe Ramos, eu achava muito legal essa parada de fazer dica de jogo. E aí eu tentei fazer, só que não deu muito certo. Acho que eu nem tenho, acho que essa conta que eu tinha no YouTube nem deve existir mais. Aí foi passando o tempo, né? Que aí eu realmente comecei a trabalhar, eu consegui juntar um dinheiro, montar um PC. Aí foi 2000 e... Acho que foi 2014 que saiu o Dragon Age Inquisition. Que eu falei, pô, vou pegar, agora eu vou fazer realmente o canal, né? Aí eu fui, montei o canal com o nome certinho, Ades Plays. Antes, eu me identificava como Ades, mas nem tinha Ades, eu acho que era meu nome mesmo no canal ali. E aí que eu comecei a pegar um pouco no tranco. Aí eu comecei a fazer o que eu queria inicialmente, que era fazer as dicas, que é algo que eu faço até hoje. E comecei com o Dragon Age. Só que depois que o Dragon Age meio que passou ali, eu já tinha feito tudo que eu queria fazer, eu dei uma desanimada, não tinha muita coisa pra fazer e tal, trazendo no canal. Eu só voltei um ano depois com The Witcher. Aí depois de The Witcher Sim. eu peguei a direto. Foi The Witcher, Fallout, saiu Dark Souls. E eu sempre fui fazendo esses moldes de dicas, né? Só que com o tempo o YouTube foi pedindo mais constância e foi aí que eu comecei a inserir listas, algumas notícias e tal. Aí o canal meio que pegou esse formato que é hoje. E o nome Hades, como foi que ele surgiu? Então, Hades é porque desde pequenininho eu era viciado em Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Aí é basicamente isso. De Cavaleiro do Zodíaco, tem um monte de mangá aqui guardado até hoje. Foi um dos poucos mangás, inclusive, que eu colecionei. A saga de Hades, que na época, eu não sei que época você pegou, né? Mas eu lembro que no começo era uma saga que, tipo, era uma raridade você achar o anime da saga de Hades. Tinha apenas os 3 episódios iniciais ali da saga Santuário, que já era difícil de ser encontrado, né? E os outros episódios era tudo, será que algum dia vai existir? Caraca, você desbloqueou uma nostalgia que eu lembro que eu implorava para um amigo gravar para mim no CD que ele tinha, para poder me levar na escola para poder assistir, porque realmente era difícil de achar. E naquela época, tipo, acho que eu nem lembro se minha internet era banda larga, mas era muito ruim. Eu não conseguia baixar episódios, era muito difícil. Realmente eu passei esse perrengue. E eu lembro que eu tinha um CD só com os 3 primeiros episódios, eu era doido para ver o resto. Eu tinha um CD que tinha a saga do Santuário, a saga de Hades, fase Santuário inteira, legendado, né? Uhum. Era um DVD, só tinha a parte legendada. Eu achava lindo, aquela saga até hoje ela é muito bem feita, né? Aí depois, eu lembro que eu sabia o restante porque eu tinha lido um resumo na internet, né? Eu tinha o volume, os 3 últimos volumes da saga de Hades também que eu tinha comprado, né? Aquela luta contra o Hypnos e o Thanatos. Eu via aquela batalha daqueles 2 deuses lá pelo mangá, mas eu queria assistir a animação em si, né? Aí eu lembro que depois eles lançaram os DVDs oficiais dublados, cara. Foi. Eu lembro que o meu amigo gravou pra mim, ainda era em japonês. Eu assisti tanto que eu sei de cabeça até hoje as falas em japonês. Por isso que acho que até hoje eu ainda lembro todos os golpes em português e em japonês dos personagens. Só que quando saiu o dublado também eu lembro que foi muito maneiro. Aí vi a abertura dublada, foi muito da hora. Você assistiu o making off daquela dublagem que tinha nos DVDs? Eu já assisti alguns pedacinhos, sim. Eu acho que foi meu primeiro contato, assim, tipo, vendo. Eu já tinha visto entrevistas com dubladores em revistas, né? Mas foi a primeira vez que eu vi, de fato, os dubladores falando. Era legal ver isso, né? Eu lembro que eu acompanhava um sitezinho também, era cavaleirozodíaco.com.br, lembro até hoje, que eles mostravam bastante dessas paradinhas também. E aí que eu comecei a ver essas coisas de dublagem e tal, que também eu ficava meio por fora na época. Era muito louco, cara. E aí, depois de um tempo, chegou um amigo meu e falou: Cara, consegui aqui o DVD da Saga Inferno. Eu, como assim, cara? Não, tá aqui, cara. Aí eu fui lá assisti todo empolgadão, sabe? Depois, hoje em dia, eu olho pra aquilo e eu falo: Caramba, mano, que animação porca aquilo ali. Mas tem uma história, eu acho, que aconteceu com o criador, que
a primeira parte, a animação é melhor, só que a segunda parece que ele queria orçamento para um outro projeto dele lá. No Sim, fim, eu acho que ele não conseguiu nenhum dos dois, aí ficou ruim a animação. Eu sei que tem uma história assim. é um anime de boxe. Isso. Sobre boxe do Masami Kurumada. E aí realmente deu essa treta. Isso aí é verídico, isso aí já foi confirmado. Tanto a saga Inferno como a saga do Elísios. Né? As duas sagas, elas são. Tem gente que fala que parece um PowerPoint animado, mas realmente Parece mesmo. tem umas coisas ali que, pelo amor de Deus, cara. E a saga do Santuário, ela é mais bonitona porque ela também saiu no formato de OVA. Ah, é verdade, né? Era o VA. É mesmo, né? Tipo, e aí o OVA ele é um pouco mais caprichado. Mas, assim, cara, é sensacional. Hoje em dia, se eu reassistir Cavaleiros, eu vejo que tem muita coisa ali bizarra, muita coisa que envelheceu super mal. Tem. Mas a nostalgia também deixa a gente, tipo, relevar muita coisa. De vez em quando eu pego pra assistir, é muito engraçado porque hoje os animes evoluíram, as lutas são mais estratégicas e tal, né? O Cavaleiro do Zodíaco tem nada disso, é conversa, luta, conversa. É muito louco, cara. Tem uma parte. Eu não sei se você se lembra da primeira luta do Mu, né? Quando ele chega na casa de Touro e o Aldebaran tá morto. Aham, que só que ele ainda tomou o golpe já. Então, o maluco lá tomou o grande chifre do cara. Ele esperou o Mu chegar. Ele lutou contra o Mu. Aí o Mu falou: Não, você já tá morto. Aí o cara, putz, é verdade, morre. É um delay danado essa luta aí. Literalmente o cara morreu só porque o cara fez ele perceber que tava morto. É verdade, né? Essa luta é muito memezinha, assim. Na época eu não me ligava nisso, né? Eu achava, maneiro, sei que... Mas hoje quando a gente nota essas paradas, a gente acha engraçado. E tem muito disso no anime inteiro. Tem, demais, demais. Tipo aquelas clássicas cenas de tipo, o cara. Você tá olhando visualmente, não aconteceu nada com o cara. Mas aí depois o cara fala: Não, cara, você se feriu. Aí de repente o cara sente tipo a armadura dele rachando, um ferimento se abrindo Às ali. vezes corre aquele sanguinho da testa, assim. Cara, ele não tinha acontecido antes. Isso é muito louco isso aí, cara. Faz parte. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você montou o canal, você disse que em 2014, né? Foi a primeira vez que você começou de fato, a criar conteúdo pra ele com o Dragon Age, Uhum. certo? De lá pra cá, né? Tipo, o que você nota como maior mudança? O que aconteceu daquele tempo para cá que você achou mais significativo, que mais mudou e que você se adaptou, por assim dizer? Eu acho que talvez as próprias listas e curiosidades ali, que foi a forma de adaptação, pelo fato de que, né, com o tempo eu fui trabalhando, focando mais no YouTube, até... Agora eu não lembro se foi 2000 e... acho que 2020, que foi quando estourou a pandemia mesmo, que eu saí de Uhum. onde eu trabalhava, e eu falei, vou ficar só com o canal agora. E aí eu me vi mais tendo que ter mais constância, mais compromisso, que eu não precisava tanto antes, né? E aí que começou a entrar, foi até a época que as listas começaram a estourar mais no canal também, que eu via as listas como preencher espaços quando não tinha, às vezes, algum jogo, algum lançamento grande. E acho que essa foi a principal mudança, né? Aí depois, com o tempo, eu fui colocando algumas notícias, mais notícias de opinião também, Uhum. e justamente para poder tentar manter essa constância quando não tem muitos lançamentos. Agora, por exemplo, né, teve tipo muito conteúdo de Hogwarts Legacy, na época do Elden Ring também, que eu ficava um tempinho assim sem fazer lista. Faz um tempinho que eu não faço. Acho que foi uma ou outra que eu fiz. Mas eu acho que essa daí foi a principal mudança mesmo, desde o projeto do canal assim inicial. Eu gosto das suas listas, porque é o seguinte, lista é um conteúdo que tem muito no YouTube, né? Hoje em dia talvez até menos, mas teve uma época que os canais só faziam conteúdo de lista. Sim, foi... Era só lista, só lista, só lista. Mas eu acho legal o formato de lista, mas a pessoa precisa saber fazer uma lista. Não é só tipo, vou pensar em qualquer coisa aqui, vou fazer uma lista disso aqui. E eu acho as ideias que você traz para suas listas muito interessante. Sim, eu tento sempre dar uma
uma inovada nos temas da lista. Às vezes eu tô jogando, eu penso, opa, será que tem mais jogos que fazem isso aqui? Aí eu tento relembrar e tal, vou dar uma pesquisa. Mas eu sempre tento sair muito de alguns padrões, assim, de lista que... Até porque, assim, eu faço conteúdo geralmente de coisas que eu gostava de consumir. Então, por exemplo, as dicas, pô, eu adorava ver Felipe Ramos, por exemplo. Então, eu quis montar um canal nesse formato. Curiosidade, listas, era outra coisa que eu consumia bastante. Eu falei, pô, vou trazer também, que é uma coisa que eu gosto e tal. Então, sempre fui andando meio que nessa linha aí. Tipo, acho que você falou tudo, né? Você tem que fazer um conteúdo que você mesmo gostaria de consumir. Quando eu acho que quando você faz essa pergunta, será que eu gostaria de ver aquilo ali? Esse é o primeiro ponto. Sim. Se sim, você está indo pelo caminho certo. Esse é um dos grandes motivos, por exemplo, que eu não trago muita gameplay, porque eu não consumo muita gameplay. É muito difícil eu ver gameplay. A não ser que seja, às vezes, uma gameplay bem editada, algumas coisas mais de zoeira, assim. Mas, em geral, eu não consumo muita gameplay. Aí eu quase não trago gameplay no canal, porque não é algo que eu sou de consumir. Até porque pra gente que joga, né? Se for pra assistir uma gameplay, a gente prefere jogar por nossa conta. Hoje, assim, até pra quem quer crescer no YouTube, eu acho gameplay um caminho muito difícil. A não ser que você seja um cara muito engraçado, ou com uma edição muito boa. Mas gameplay padrão, assim, é uma parada que eu acho muito complicada hoje em dia pra crescer. Eu tentei fazer gameplay uma época, eu acho que foi mais ou menos ali por volta de 2015. Mas não deu muito certo não, cara. Eu não, eu falo que eu admiro muito a galera que faz gameplay, porque eu sei o quanto que é difícil fazer. Você vai fazer uma série de um jogo, tem que ter assunto pra falar sobre aquele jogo, ou assuntos aleatórios durante aquela gameplay, pra você falar do começo até o fim, Sim. E, né? E não é fácil. e assim, geralmente os canais que cresceram com gameplay foram aqueles dinossauros lá, os antigões. E outros que eu vi que cresceu com gameplay, assim, mas que fez meio que uma estratégia, foi o Max MRM, né? Que eu lembro que ele fazia Sim. muita dica também. Eu lembro que quando eu até iniciei o canal, eu olhava muito os canais grandes pra ver se ele já fez a dica, porque eu não queria fazer igual. Eu falei, o cara já fez, eu não vou fazer, vou tentar fazer uma parada mais diferente. Acho que inclusive foi uma coisa boa até pra mim. E eu lembro que eu via muito o Max fazia muita dica, mas ele também trazia gameplay, então ele conseguiu mesclar e crescer. Hoje as gameplays dele dá muita visualização pra ele. Não, tem canais hoje que fazem gameplays e fazem muito bem e estão aí até hoje, né? Esse é o principal conteúdo deles e ótimo, perfeito, né? Não é o tipo de conteúdo que eu falo, não, vou sentar e vou assistir essa gameplay aqui. Mas não dá pra também a gente pensar, é um conteúdo fácil, que não é. Às vezes fazer tipo, talvez pra você fazer uma lista seja muito mais fácil do que fazer uma série de um jogo. Uma série de jogo é bem mais cansativo. Eu, particularmente, tipo, eu assisto algumas lives de alguns canais, né? Só que quando eu vou numa live, eu nem me importo muito com o que a pessoa tá jogando. Eu vou mais só pra trocar ideia mesmo. Eu acho que live geralmente é assim. Acho que pouca gente. Eu não sei, não. Deve ter gente que também assiste live pra conhecer jogo, mas pra zerar um jogo, acho que a galera vê mais sério, né? Porque tem gente que às vezes não tem acesso ao jogo e tal. Aí faz o clássico zerar pelo YouTube, né? Aí a galera geralmente opta por Aham. série do que live. Na época que eu fazia lives, eu ainda zerei algumas coisas. Tipo, é uma pena que a Twitch não salva as lives, cara. Pelo menos não quando você é um canal iniciante, né? Eu tinha o Dark Souls 3 inteiro zerado lá, com todas as DLCs. Bloodborne, eu fiz a mesma coisa. O Nioh também, o primeiro Nioh, fiz a mesma coisa. Eu tinha umas gameplays bem legais, assim, tipo, umas jornadas bem interessantes. Eu acho que a única série que eu fiz e zerei no canal, se eu não me engano, foi Demon Souls, quando eu peguei um PlayStation 3 pra jogar, que eu nunca tinha jogado Demon Souls. E aí depois eu fui zerar outro jogo no Demon Souls Remake. Aí os dois jogos que eu acho que se eu não me engano, não tem mais não. Acho que foi esses dois que eu comecei e terminei em live certinho no canal ali. Eu imagino, cara. E para nós fecharmos aqui, irmos para os nossos momentos finais, né? Aquela pergunta clássica, mas que não pode faltar. Quais foram os principais desafios que você enfrentou para manter o seu canal na ativa até os dias de hoje? Cara, uma das coisas que eu acho que eu precisei ter foi paciência, né? Você nunca vai começar e seus vídeos vão estourar,
ou nem nada do tipo. E uma coisa que é um desafio muito grande é você manter constância, que eu acho que é o que faz a pessoa conseguir ter um canal maior, começar a crescer, é manter a constância de estar sempre postando alguma coisa. No início eu postava, acho que era 3 vídeos por semana, às vezes 2, era bem pouco. Mas aí eu fui sempre persistindo, mesmo postando pouco, o tempo foi aumentando, e eu acho que a constância é uma das coisas mais principais, assim. Um dos desafios também, né? Porque tem coisa que é difícil manter constância. E ainda mais, tipo, eu não sei se você sofre desse problema, mas você que trabalha com um conteúdo muito, digamos, criativo, né? Eu não sei se você tem problemas com bloqueio de criatividade. Às vezes, por exemplo, tem que fazer uma lista. Mas sobre o que eu vou fazer a lista hoje? Acontece muito. É umas épocas que eu acho até chato, assim, que dá um pouco até de preguiça de produzir, que é aquelas épocas que tá mais parado. Às vezes, pô, não tem uma notícia legal para eu comentar. Às vezes eu não tô com muita ideia para fazer lista e tal. Fico procrastinando para fazer, fico enrolando. É umas fases meio chatas, realmente tem. Né? Em compensação, tem outras fases, tipo agora de começo de ano tá boa, porque tem muito, muito conteúdo para fazer. Mas acontece bastante. Ainda mais com lista, assim, dá uns bloqueio criativo grande. E ainda mais que eu já fiz muitos temas de lista, então acaba que fica difícil já hoje eu conseguir criar uma lista nova, assim. Cada vez que você lança uma, a próxima fica ainda mais desafiadora. Vai ficando. Às vezes eu até pego alguma lista antiga que eu fiz e faço meio que uma parte 2. Eu vejo ela, eu ver jogos que eu já coloquei, falo, não vou repetir esses aqui, e tento fazer, às vezes, uma parte 2 e tal. Mas tem vezes que realmente eu não fico com muita ideia, não. Teve uma que você fez que foi sensacional, cara, que foi os jogos que deram azar no seu lançamento, né? Que são jogos bons, né? Mas que por algum acaso do destino, alguma coisa externa, eles acabaram se dando mal, né? Que tipo, teve tanto o Horizon Zero Dawn como o Forbidden West, que foram lançados em épocas de grandes lançamentos, e aí acabaram ficando meio que ali meio que esquecidos, né? Foi, coitado. O Elden Ring acabou com o Horizon, tadinho. Foi, cara. Eu até hoje ainda não joguei o Horizon. Cara, eu comecei a jogar, aí saiu o Elden Ring, eu esqueci. E até hoje eu não voltei, eu tenho que voltar a jogar. Agora ele tá de graça agora naquela PlayStation Plus Extra. Ele entrou, né? Eu tenho ele aqui. Entrou, cara. Tem que jogar. Agora eu tenho acesso a ele, eu vou jogar depois. Eu joguei o Zero Dawn na época que ele saiu, né? Agora que ele tá gratuito aí, eu vou jogar ele. Porque eu não sei também se é fase minha, mas eu tô numa fase que eu tô com muita preguiça pra alguns mundos abertos. O Hogwarts Legacy foi exceção pra mim por causa do tema. Eu não sei se foi o Elden Ring que fez isso, mas, tipo, esses jogos de mundo aberto padrãozão, assim, eu não consigo mais ficar tão animado, assim. Acho que quando sair o próximo Assassin's Creed eu não vou estar... Não sei nem se eu vou jogar no lançamento, não sei o que eu vou fazer ainda não. Não, eu também tenho certos jogos de mundo aberto aí, tipo, esses jogos da Ubisoft aí, eu quero passar longe deles. O que me fez ficar meio assim com esse estilo aí, né, foram jogos como o Zelda Breath of the Wild, ou então até o próprio The Witcher 3. Isso, então são poucos ali mundo aberto que ainda dá pra salvar, né? E realmente vicia, assim, mas tem outros que dá meio que tédio, é muito... Parece que eles querem colocar muita coisa, assim, mas é muita coisa que não agrega tanto no jogo. E o Hogwarts Legacy, como você mesmo falou, né? Tem uma temática, quem é fã de Harry Potter, né? Vai se encantar com aquilo, né? Vai querer, pô, tô em Hogwarts, cara. Fora o monte de referência, né? Que aquele jogo tem, né? Da franquia como um todo, né? Tipo aquela missão, siga as borboletas. Só quem é fã mesmo vai entender por que o nome dessa missão é tão emblemático. E, cara, tem muito canto do castelo ali. Até eu pegando alguns coletáveis, tem uma salinha que eu entrei que eu lembrei que era uma cena do filme. Acho que era do Cálice de Fogo, que o Snape pergunta se o Harry tava roubando a poção dele. E era a mesma salinha ali com a escadinha. Eu falei, caraca, que maneiro. Cara, tipo, quem é fã acaba aproveitando um pouco mais o jogo. Inclusive, até quero fazer um adendo aqui, né? Porque teve uma. Não foi uma polêmica, né? Claro, Hogwarts Legacy foi lançado em volta de toda uma polêmica, eu acho que todo mundo já sabe disso. Mas meio que zoaram um criador de conteúdo que é focado no universo de Harry Potter, né? Porque teve uma parte que ele falou assim: olha, nós vamos poder nadar no rio lá de Hogwarts, não sei o que, né? Que eu até esqueci o nome desse rio. E aí muita gente meio que zoou esse cara porque ele falou assim:
putz, o cara tá falando que tá todo encantado porque a gente vai poder nadar, a gente pode fazer isso há não sei quanto tempo atrás nos jogos, e foram citar exemplos de jogos que podia fazer isso. E na verdade, né, o que o cara tava falando é porque assim, o cara é fã de Harry Potter, e ele tá falando, olha que legal, cara, a gente vai poder nadar nesse rio que é tão referenciado nos livros. Sim, acho que foi o Caco que falou isso, se eu não me engano. Acho que é do... Ou foi o Caco ou foi o Diego? Eu lembro, foi um dos canais de criadores. Eu também não achei nada demais, não, a galera ficou zoando ali. Mas até que também tem outros jogos que também não te deixam nadar, então... Tudo bem que ele falou muito empolgado, mas é uma informação, assim, que não é todo jogo que deixa você nadar também. O próprio Elden Ring você não pode nadar, por exemplo. E eu acho que ele não tava falando do fato em si de você poder nadar, mas o fato em si de você poder nadar naquele rio específico. Sim, também percebi isso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, né, quero agradecer aqui a sua participação aqui no programa mais uma vez, né? Espero que pra ti tenha sido um papo tão legal quanto foi pra mim. Eu vou pedir, o microfone tá aberto aí pra ti, por favor, faça seu jabá aí pra nós, onde que as pessoas podem estar te encontrando nas redes sociais, onde as pessoas podem estar acessando o seu trabalho, e é nóis, cara. Quero agradecer aí, então, o convite, o papo foi gostoso, passou rapidinho aqui o tempo, e eu tô ali principalmente no YouTube, né, como o canal Hades Plays, onde eu faço diversas dicas de jogos, tutoriais, curiosidades, listas, falo de notícias, principalmente focado em opinião ali. Então vocês vão me encontrar por lá. E de lá vocês podem procurar minhas redes sociais, que eu tô ali sempre ativo no Twitter, mais ou menos ali no Instagram, às vezes dá uma preguicinha. Também às vezes posto conteúdo outro exclusivinho ali no TikTok, mas vocês podem me encontrar aí pelo YouTube, vocês me encontram em todas as redes lá também. Valeu, cara. Vocês que estão aqui nos acompanhando no YouTube, se inscrevam aí, deixem o like, façam todas essas coisas, ativem as notificações, porque os episódios novos também vão sair aqui no YouTube. Nos sigam também no Spotify, porque lá tem ali um acervo de 99 episódios exclusivos dessa plataforma, né? Inclusive o outro episódio que foi com o Hades a respeito dos jogos Souls-like, beleza? E eu espero muito ver vocês novamente no próximo episódio. Valeu! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.